Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa disciplina de processos da criatividade. Nessa nossa terceira aula, falaremos sobre bloqueios ou ainda bloqueadores da criatividade. E o que vem a ser os bloqueadores da criatividade, né? Falaremos ainda a respeito da inércia psicológica que tende muitas vezes a nos bloquear em relação aos processos criativos mesmo, e através dos conceitos sobre esses temas, nós entenderemos de que forma nós acabamos no dia a dia nos bloqueando enquanto pensadores críticos e pensadores criativos. No quadro eu trouxe o resumo da aula de hoje. Temos como resumo refletir a respeito da geração dos esboços e também sobre croquis. Falaremos dessa inércia psicológica e também das principais paredes invisíveis que muitas vezes, como o próprio nome diz, não enxergamos, são invisíveis, mas que nós precisamos nos preocupar e nos atentar para que nós possamos sempre eliminá-las do nosso dia a dia. Falaremos sobre condições de criaticidades, que é algo bem bacana de nós trabalharmos, porque é algo que vem de encontro a um diferencial em relação à cultura, em relação à sociedade, e também entenderemos e falaremos sobre os tipos de bloqueios relacionados à criatividade. Falaremos sobre os principais, mas também abordaremos sobre algumas frases cotidianas que nos impedem muitas vezes de nos tornarmos criativos. Como competência da unidade, conheceremos e identificaremos os principais bloqueadores da criatividade, além de falarmos sobre as paredes invisíveis, a inércia psicológica e além também de abordarmos sobre o que vem a ser desenho, o que vem a ser os croquis, o que vem a ser os esboços, para que nós possamos, de fato, entender e colocar todo esse contexto no nosso dia a dia empresarial, de gestão, como administradores, como gestores, como gerentes. Professora, como contextualização, o que você traz? Eu trago a nossa protagonista, que é a Ana. Sob ela que nós verteremos os nossos conhecimentos hoje através da resolução de situações problemas. Então, ela é uma docente do curso de graduação e também de pós-graduação, formada em publicidade e propaganda. Porém, todo mundo da cidade considera que ela seja uma respeitada artista visual. Então, além dela ser docente, ela também possui esse respeito em relação à sua atuação como artista visual. Com seus quase 30 anos de carreira na área de propaganda e com a sua paixão pela arte, a Ana busca orientar os seus alunos a solucionarem problemas de forma criativa. Então, veja que interessante nós termos como contrapartida ou como um exemplo guarda-chuva que vai nortear todas as situações, problemas de hoje, uma protagonista que é formada numa área extremamente bacana para que nós possamos explorar esse lado dos desenhos, dos croquis e também dos esboços, e mais do que isso, né? Para que nós possamos identificar em qual maneira nós, enquanto seres humanos, enquanto pessoas criativas, enquanto colaboradores de uma organização ou ainda na nossa vida social, nos deparamos com vários bloqueios e de que forma nós podemos não somente identificá-los, como buscar quebrá-los. Retornamos ao quadro para verificarmos o que nós teremos como tratativas das situações problema. Recentemente, ela foi convidada a dar uma palestra para os alunos do ensino superior e nós precisaremos auxiliá-la no sentido da apresentação de temas relacionados à criatividade, situações criativas, processos criativos e ainda deveremos responder quais são as informações que deverão ser apresentadas aos alunos da faculdade e que tenham pertinência em relação ao mercado de trabalho, que muitas vezes é o que causa dúvida. Tá, professora? Mas o que pediram para ela? Pediram para que ela abordasse sobre os processos criativos e também falar sobre a importância do esboço, dos croquis e dos desenhos que estão relacionados com a orientação à criatividade. Então, nós teremos, né, 4 situações problemas que nos nortearão nessa aula de hoje, que nos auxiliarão a desenvolver o nosso processo criativo em relação a desenhos, em relação a croquis. Também entenderemos o que vem a ser cada um deles e de que forma eles também podem ser explorados nessa nossa vida enquanto
administradores, enquanto gestores e mais do que isso, aprenderemos sobre os bloqueios criativos, os tipos e de que forma nós podemos e devemos sempre buscar a quebra disso para que nós possamos fluir em relação à nossa criatividade, tá certo? Este é o momento em que eu encerro a nossa contextualização por aqui. Geração de esboços ou ainda croquis. Professora, o que vem a ser um desenho, o que vem a ser um esboço ou ainda um croquis e para que eu tenho que aprender isso? Quais são os principais fundamentos deles no meu dia a dia? Vamos ao quadro que eu vou buscar interpretar cada uma dessas palavras para que você possa vislumbrar o momento criativo que também existe dentro de você, aluno. Então, veja, o homem, ele utilizou o desenho para construir e também significar o seu mundo, desenvolvendo formas de apreensão e ainda transmissão do conhecimento, portanto, de produção também do que nós conhecemos como cultura, aperfeiçoando a comunicação escrita através da pictografia. A pictografia, ou melhor, a escrita pictográfica, ela consiste em transmitir uma ideia, um conceito ou um objeto através de um desenho, que também pode ser um símbolo figurativo e estilizado. Temos então que a pictografia, ela foi base da escrita cuneiforme, também dos hieróglifos, que dão origem a todas as formas de escrita, e apesar dos milênios que se passaram, a pictografia continua sendo utilizada, principalmente quando nós enxergamos sinalizações de trânsito, por exemplo. Ah, professora, esse é um exemplo? É um exemplo. Se nós trabalharmos com engenharia de trânsito, engenharia de tráfego e tudo mais, nós iremos verificar a necessidade dessas pictografias. Se nós trabalharmos com fluxogramas, por exemplo, existe cada um dos símbolos que significam coisas. O triângulo tem um significado, o retângulo tem um outro significado, o círculo um outro significado. Por quê? Para que nós possamos entender em qual situação se encontra o processo. Então, veja que a pictografia é algo que ainda é estudado porque ela é muito utilizada e também por trás de muitas coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia, nós devemos verificar que ela possui a sua importância e muitas vezes ela está mascarada, tá certo? Muitas vezes nós não enxergamos, mas ela é estudada e ela está no nosso dia a dia, como por exemplo nesses dois exemplos que eu citei. Retornando ao quadro, falaremos sobre o desenho. O desenho à mão livre, ele é importante para qualquer projeto que esteja em sua fase de iniciação. Por quê? Porque na essência de todos os desenhos, existe um processo que nós conhecemos como processo do ver, processo do imaginar e ainda representar uma imagem. Então, se eu quero dizer lá para um meu gerente, para o meu supervisor, que eu gostaria que instalassem uma esteira porque facilitaria o processo. Então, eu conto para ele, olha, após essa máquina aqui, eu colocaria uma esteira e essa esteira rolaria neste sentido, porque aí ela abraçaria o próximo equipamento e tal. Então, a principal ideia que nós temos para iniciarmos um pensamento pode ser através do desenho. Independentemente da área, o desenho é a base para treinar a percepção visual e também para treinar a criatividade, as habilidades técnicas, entre outros. E durante o processo de projetar, o desenho ele é utilizado para guiar uma ideia, desde o conceito até a proposta. Então, retornando a este exemplo que eu dei, nós temos aqui tanto a ideia, né? Maquinário, a esteira e um outro maquinário, como também qual seria a proposta de apresentá-la dentro da cadeia criativa. Então, devemos pensar que o desenho ele vai além do que nós imaginamos a respeito de um homem simplesmente desenhando em seu ateliê, vindo a ter como objeto concreto um desenho. Lembrando, então, que o desenho ele vai além disso. Professora, mas e as outras palavras que existem e que abordam e que circundam o desenho, que são esboço, croquis e rougot? O esboço, ele é algo que se transfere também através de um resumo. Então, veja, as grandes linhas de um desenho ou pintura podem ser um esboço ou ainda um delineamento, as linhas iniciais de uma obra artística ou uma obra intelectual, um rascunho, um projeto ou ainda um ensaio de algo. As linhas fundamentais de uma obra
um resumo ou um sumário também são conhecidos como esboço. Então, se eu estou lá desenvolvendo o meu TCC e eu tenho uma ideia inicial de escrever sobre mesas, cadeiras, tetos, enfim, toda essa minha ideia inicial é um pré-sumário que é um esboço daquilo que eu gostaria de trabalhar no meu TCC. E croquis? Croquis é o esboço de um desenho ou ainda de uma pintura, mais utilizado na área de design, na área de arquitetura, mas que também nos faz refletir a respeito daquilo que nós acompanharmos, que nós podemos acompanhar dentro de uma instituição. E o Hugo, ele vem do inglês, primeiros rascunhos feitos por designer ou diretor de arte na criação de um anúncio publicitário. É a primeira frase dos estudos antes de se elaborar o layout ou ainda antes de se elaborar a arte final relacionada a um projeto. O esboço inicial no planejamento gráfico de qualquer trabalho a ser impresso é considerado um Hugo. Tá, professora? Mas em se tratando, então, desses desenhos, eu, enquanto gestor, à frente de uma gestão de projetos, à frente de uma gestão de informações, o que eu preciso realmente aprender? É legal nós entendermos sobre essa fase inicial, porque se nós estivermos explicando para alguém como é que nós gostaríamos que fosse um software, por exemplo, eu preciso desenhar essa tela inicial para ele. Eu preciso dizer, olha, eu queria que nessa interface tivesse, sei lá, controle de entrada, controle de saída e ainda me dessem os lucros. Então, eu preciso mostrar isso e essa amostragem ou ainda mostragem é trazida através desse esboço, desse início de desenho que eu posso apresentar para quem for desenvolver o meu projeto ou quem for desenvolver o meu software, enfim. Em qualquer situação, acredito que um desenho seja algo fácil de nós entendermos a priori. Retornando ao quadro, nós temos ainda um questionamento. Devemos considerar a informática nesse processo de desenho? Veja que a incorporação da informática no desenho tradicional deve ser feita de maneira ponderada e refletida, considerando-a apenas como uma ferramenta de apoio, devendo-se preservar os conceitos mais significativos que permitam a reflexão através do desenho. Porque, mesmo que os meios eletrônicos desenvolvam e ampliem o método do desenho, permitindo a transferência de ideias à tela de um computador e também desenvolvendo um modelo, tanto bidimensional quanto tridimensional, o desenho ele permanece como um processo cognitivo que envolve a percepção do olhar e também a reflexão visual a respeito daquilo que quem está elaborando a obra quer dizer. Então, é muito importante que nós, claro, consideremos a tecnologia, consideremos essa parte da informática, consideremos, sim, que nós temos esse apoio, mas que nós sempre pensemos na possibilidade de continuar com esse desenho, continuar com a ideia de nós mostrarmos através dos nossos rabiscos, né, aquilo que nós queremos demonstrar, porque realmente há essa importância de nós transferirmos aquilo que nós necessitamos. Tá certo? Eu encerro, então, este bloco de conceito por aqui. A importância dos esboços e dos croquis para a criatividade. Será que eu consigo, através de uma situação problema ou através da inserção desses esboços e croquis na prática, aprender como é que isso funciona? Ou melhor, aprender como isso é desenvolvido desde a sua percepção, desde a ideia da necessidade até que ele seja colocado em prática? Vamos ao quadro entendermos sobre a necessidade da nossa docente Ana, que é a protagonista da nossa situação problema. Recentemente, a Ana foi convidada para dar uma palestra aos alunos do primeiro ano de alguns cursos superiores, de publicidade e propaganda, design, arquitetura, design de moda, de interiores e ainda de administração de uma conceituada faculdade da cidade. Pois bem, ela vai dar uma palestra, ela sabe que ela tem que utilizar diversos conceitos, porque ela está dando uma palestra para diversos estudantes de diversas áreas e ela possui, então, alguns desafios. Ela precisa entender sobre a importância do croquis e do esboço para que a pessoa possa criar uma orientação à criatividade. Ela também precisa abordar na palestra a descrição sobre a importância do esboço para o processo criativo e, mais que isso, ela tem que comentar a respeito do uso do croquis e do esboço em algumas profissões, ou seja, ela precisa abordar alguns exemplos de como alguns cientistas, alguns pintores ou ainda pessoas que utilizaram-se do desenho para que
pudessem se sobressair, de que jeito eles fizeram e como eles utilizaram. Primeiro, qual é a importância do croquis ou do esboço para a orientação da criatividade? Adotando o croquis como um meio de externar uma ideia, é necessário compreender o repertório e também a contextualização em que é envolvido ou desenvolvido, e inclusive por quem ele vai ser desenvolvido, porque é um momento de grande envolvimento entre o criador e a obra. Veja que o criador ele precisa entender exatamente o que precisa ser feito para que ele possa fazer um desenho exato daquilo que a interface precisa. Então, se ele fosse desenvolver um aplicativo, ele precisa falar, olha, eu quero as pessoas, um aplicativo de conversas, né? Quero as pessoas aqui, eu quero que quando a mensagem não lida, esteja não lida, aqui apareça em negrito, eu gostaria que aqui aparecesse a imagem da pessoa que está recebendo as imagens, enfim. Ele precisa desenhar e explicar qual é a sua obra. É possível perceber que o croquis, ele vai além de um mero desenho com resultado formal. Por quê? Porque somente dando essa explicação que eu acabei de dar, nós já entendemos que existe por trás desse croquis um esboço, um entendimento do desenho. Existe também uma conexão entre quem vai executar esse desenho e quem está entendendo esse desenho e assim por diante. Qual a importância do esboço para o processo criativo? A fase do esboço é uma das partes mais fascinantes e excitantes do processo criativo, porque é o núcleo de todo o plano e permite organizar e também finalizar a ideia. Essa é a etapa em que todas as ideias e pensamentos são conectados. E aqui é onde a solução toma forma. Ideias, criatividade e esboço, eles são necessários para executar a base principal de um produto de desempenho futuro, seja esse produto um bem ou um serviço. Ótimo, né? Nós pensarmos por quê? Qual a melhor forma da apresentação disso que foi desenvolvido? De que forma esse desenho vai ser replicado para a pessoa que vai realmente desenvolver esse desenho? Ah, professora, pode ser uma peça? Pode. Pode ser uma máquina? Pode. Assim como pode ser um software, pode ser um aplicativo. Isso vai depender daquilo que a empresa precisa, tá? E em se tratando de croquis, de esboços, eu sempre gosto de falar que serve para qualquer área. Porque imagine, na área de engenharia, eu preciso que alguém saiba desenhar a peça que eu preciso para aquela máquina. Ou ainda, qual é a máquina que eu preciso para determinado processo. Se eu estiver falando de gestão, eu preciso saber de um software de gestão que pode me auxiliar. Eu preciso saber qual é um sistema agrupado de gestões ou interligado que capte ideias do meio ambiente, de qualidade e também de finanças, para que eu consiga acompanhar isso como um gestor, né? Então, todas essas premissas, elas partem da ideia de que existe um desenho, existe um croquis, existe uma elaboração de algo visual para que a pessoa que irá desenvolver isso possa entender realmente não só como que a interface vai ser feita, como o desenho vai ser feito ou a peça, mas ele também precisa entender o passo a passo disso. Retornando ao quadro, nós vamos comentar a respeito do uso do croquis ou do esboço em algumas profissões. Porque às vezes a gente fica, né, pensando, nossa, será que esses esboços, esses croquis, eles são realmente utilizados em diversas áreas? A professora comentou agora sobre uns exemplos na engenharia ou ainda na gestão, mas em relação aos outros cursos que envolvem, inclusive, a nossa situação-problema, envolvem a apresentação da Ana. O que nós podemos identificar? Olha a importância no design da moda, onde nós temos aqui, pura e simplesmente, um manequim sem roupa alguma, e depois nós temos um manequim com uma peça que foi desenvolvida por alguém, provavelmente pelo design da moda. Então, o que isso significa? Isso significa que a pessoa do design conseguiu desenvolver uma roupa X que possui um preço Y, tá certo? E que valoriza as categorias de dentro da empresa. Então, veja, se eu trabalhasse em uma empresa que necessitasse de desenhos atuais em relação às novas tendências de verão, ou até mesmo as cores que seriam utilizadas, eu poderia utilizar tanto os croquis, quanto os esboços, quanto os desenhos. Na arquitetura, nós podemos verificar que a forma com que as casas são construídas, onde estão as janelas, quais os materiais utilizados, qual o tamanho das portas, qual o tamanho em relação à interna da casa, né? Vai ser mais alto, vai ser mais baixo. Então, toda essa parte de arquitetura também advém dos desenhos. Neste momento, nós podemos pensar, por exemplo, em um software para auxiliar esse processo.
Temos também a ideia do design gráfico, a ideia das artes visuais, ou ainda do design de interiores, quando nós queremos ter uma ideia de um projeto relacionado ao interior de uma residência, ou de um apartamento, ou ainda de um escritório. Enfim, podemos também utilizar essas ideias de croquis e também os fundamentos relacionados ao esboço na engenharia, como eu já comentei. É muito bacana nós termos essa amplitude de ideias, porque, como eu comentei, caso nós sejamos um indivíduo que seja ou parte disso, ou um convidado para que faça parte disso, nós já estamos inteirados, nós já sabemos do que se trata. Então, é muito legal nós desenvolvermos essa capacidade criativa, essa capacidade de desenvolvermos desenhos, croquis e esboços, para que nós possamos, na prática, entender de forma sistêmica como é que acontece dentro das organizações. Então, isso é uma capacidade, uma habilidade que nós devemos sempre ter enquanto pessoas criativas, para que nós possamos apoiar processos dentro das organizações. Então, se eu tenho um custo elevado, ou se eu estou tendo algum problema em relação ao financeiro, em relação às entradas e saídas, e eu for convidada a enxugar isso de alguma forma, eu posso sim fazer parte lá do processo, buscar entender o processo e fazer algumas sugestões de mudanças. É aí onde o processo criativo e os desenhos, principalmente, eles estão pautados, né? Nessa ideia de nós verificarmos mesmo a sua importância e, mais do que isso, sabermos aplicar na prática de que forma isso é executado, tá certo? Este é o momento, então, em que eu encerro a situação problema por aqui. Inércia psicológica e as paredes invisíveis. Professor, o que vem a ser inércia psicológica, paredes invisíveis? Mais do que isso, o que vem a ser bloqueadores que me impedem muitas vezes de raciocinar a favor da criatividade ou ainda me bloquear mesmo em relação a processos criativos? No quadro eu trouxe algumas dessas ideias. Primeiro, nós devemos entender o que é criatividade e qual a sua diferença em relação à inovação. A criatividade refere-se a gerar novas ideias, ponto. A inovação refere-se à adaptação ou à colocação dessa nova ideia em prática, certo? A criatividade ela é um atributo que pode pertencer a um único indivíduo. Em contrapartida, a inovação requer a colaboração de muitas pessoas. Para que a inovação consiga ser desenvolvida, eu preciso da pessoa criativa, de alguém que vai desenvolver o protótipo, alguém que vai desenhar esse protótipo, alguém que vai executar. Então, existem diversas etapas envolvidas em relação à inovação. Tá, mas para que eu possa inovar, existe algum obstáculo? Ou para que eu possa ser criativo? Existe. E um deles é considerado a inércia psicológica, que é um conceito que se refere ao que poderíamos denominar como vício, ou ainda como ciclo vicioso do pensamento, e o quanto podemos estar acomodados na resolução de problemas rotineiros que nos afetam diariamente. Porque muitas das dificuldades que encontramos para sermos mais criativos e gerar mais inovação partem de nós mesmos. Por isso, nós precisamos estar atentos a essa inércia psicológica, a esse vício, a esse bloqueio que nos impede para que nós possamos trazer a criatividade para o nosso dia a dia. Existem ainda os bloqueios mentais, que são obstáculos que nos impedem de perceber corretamente o problema ou conceber uma solução. Pela ação destes bloqueios, nós nos sentimos incapazes de pensar algo diferente, mesmo quando nossas respostas usuais já não funcionam. Então, imagine, se você está trabalhando lá, se você está desenvolvendo um TCC, se você está desenvolvendo um projeto, se você está estagiando em alguma empresa e de repente você escuta assim, isso aí eu já tentei fazer 100 vezes, não dá certo não. Qual que é a primeira coisa que você vai pensar? Realmente não dá certo. Mas eu estou vendo que do jeito que está sendo feito também não está dando certo. E aí você cria automaticamente um bloqueio mental. Você escuta o que a outra pessoa disse, você absorve isso, você absorve ainda a ideia de que para você também já não está dando certo e começa a pensar como? Negativamente. Ah, o jeito que eu estou fazendo não dá certo, o jeito que eu quero pensar diferente também não encontro outra forma de pensar diferente, e do jeito que eu estou fazendo também não dá certo. Mas já que o cara está fazendo isso há 100 anos, eu vou fazer desse jeito aqui. Não está dando certo, mas eu vou continuar. Então, isso vira uma bola de neve. Isso vira realmente um problemão lá na frente e muitas vezes esse pequeno processo criativo, em se tratando de ou um brainstorming individual ou ainda um brainstorming coletivo, nós já conseguiríamos diversas ideias
a serem refletidas a partir daquele problema. Então, veja, aluno, que existem maneiras de nós pensarmos e termos insights tanto sobre problemas que estão ocorrendo quanto em relação às soluções. Retornando, nós temos a ideia ainda de que os bloqueios são paredes invisíveis que nos impedem de sair dos estreitos limites do cubículo que construímos ao longo dos anos. Então, realmente, a dica aqui é que você realmente debata, crie realmente a ideia de que você pode e traga isso para o seu dia a dia. Não, eu vou conseguir, eu vou pensar de outra maneira e tal. Em se tratando dos tipos de bloqueios que nós temos 3 principais, tá? Que são os culturais, os perceptuais e os emocionais. Falando dos culturais, o que nós temos? Que são bloqueios ao pensamento e ao comportamento criativo. E ele advém, em primeiro lugar, da própria sociedade. A sociedade pune ou exclui o indivíduo que é diferente. Então, se eu tenho que em determinada cidade, um exemplo, uma analogia, tá certo, aluno? Em determinada cidade todo mundo usa a roupa amarela. Então, todo mundo que eu vejo na rua usa a roupa amarela. De repente, se eu enxergar um indivíduo utilizando roupa vermelha, eu começo a pensar, bom, peraí, esse indivíduo é diferente. E aí, a própria sociedade culturalmente tem a visão de começar a excluir esse indivíduo por algum motivo. Os bloqueios perceptuais são barreiras ligadas à incapacidade de resolver problemas criativamente. Nesse modelo, o indivíduo se fecha para novas percepções. Então, ele não começa mais a sentir nenhuma novidade em relação ao seu olfato, à sua visibilidade, em relação àquilo que ele escuta. Ele se fecha. Simplesmente, ele começa a entender que isso aqui não é necessário, ele toca a sua vida da maneira com que ele acredita, do começo ao fim, então ele acorda no mesmo horário, faz as mesmas coisas e dorme. O tipo de barreira emocional são os bloqueios internos à criatividade e constituem um grande impedimento para o comportamento ou realização criativa. São aquelas pessoas que acreditam e muito que o drama faz parte do seu dia a dia. Então, reclamar é bem melhor do que encontrar a solução do problema. Tá, professora, mas assim, em se tratando de adjetivos, como é que nós podemos encarar os bloqueios mais comuns em relação à criatividade? Pessoas acomodadas, com miopia estratégica, que são pessoas egocêntricas, imediatismo, ou seja, eu quero resolver tudo na hora, eu não quero desenvolver caminhos para resolver. Pessoas com extrema insegurança ou ainda pessimistas, isso aqui já tentei 10 vezes, né? As tímidas, que não se abrem para as novas tecnologias e novas informações. A prudência, o desânimo ou ainda a dispersão, que é aquela dispersão relacionada à falta de administração do tempo. Então, veja que caso você encontre pessoas assim no dia a dia, não quer dizer que essas pessoas devam ser excluídas de maneira nenhuma, tá? Essas pessoas somente possuem alguns tipos de bloqueios que, dependendo se fazem mal ou não para elas, elas devem trabalhar em cima disso, né? Porque caso a empresa queira um perfil mais inovador ou mais aberto, mais flexível, aí sim eu acho que seria o caso de repensar em relação a alguns desses adjetivos. Mas não que eles sejam ruins, pelo amor de Deus, né? Não que eles sejam ruins em relação a qualquer comportamento, tanto pessoal quanto profissional, tá certo? Este é o momento que eu encerro esse conceito por aqui. Professora, como entender e superar bloqueios criativos? Como é que eu posso, enquanto pessoa, socialmente, enquanto um colaborador, enquanto um funcionário, como é que eu consigo quebrar barreiras? Vamos à nossa situação problema, onde nós temos a Ana como principal protagonista. A Ana foi convidada a ministrar a disciplina de criatividade para os alunos no primeiro ano de vários cursos de uma conceituada faculdade. No primeiro dia, ela solicitou um desenho que expressasse as expectativas do curso, porém ela percebeu certos bloqueios em relação à criatividade. E ela precisa da nossa ajuda, porque ela acredita que existem maneiras de quebrar os bloqueios criativos. Como nós podemos auxiliar os seus alunos a superar os bloqueios criativos e ainda solucionar o exercício proposto? Primeiramente, nós devemos dizer o seguinte para a Ana. Ana, existem algumas possibilidades. Primeiramente, eu, professora Melina, buscaria descobrir se há um tipo de bloqueio mais dominante na turma.
Ou seja, será que existe a maior porcentagem em relação a bloqueios culturais, emocionais ou perceptuais? Para isso, a Ana poderia pensar em elaborar algumas perguntas cujas respostas dariam indícios dos bloqueios. Então, caso, por exemplo, a Ana perguntasse: aluno, você tem alguma restrição ou algum bloqueio em relação à forma com que você se enxerga perante a sociedade? Ou, você se enxerga diferente, você acredita que seu pensamento seja diferente ou seja meio que igual a todo mundo? Será que existem alguns bloqueios emocionais te causando, algum tipo de problema? Será que você não consegue desenvolver alguma situação criativa porque você se sente inibido, você começa a chorar, enfim, não sei. E também perceber aqueles que são perceptuais. Pessoas que vão participar de uma degustação, não querem participar, ou vão participar de um processo que necessita respostas visuais e também se fecham, enfim. Primeiramente, seria legal descobrir o motivo desses bloqueios, ou a maior porcentagem. Em um segundo momento, tentar descobrir a predominância de alguns bloqueios mais comuns. Por exemplo, se os alunos estão acomodados com o dia a dia, então, ninguém solicitou um desenho para mim, não vou fazer um desenho para a Ana, não. Se eles estão com miopia estratégica, ou se eles estão pensando somente no imediatismo, eu vou fazer alguma coisa aqui bem rapidinho, e aí ela não precisa mais me encher a paciência. Ou se é por insegurança, eu acho que eu desenho muito mal, tá tudo muito torto, eu não acredito que o meu desenho seja legal. Ou se as pessoas estão com pensamentos pessimistas, se o problema é a timidez, será que eu vou ter que apresentar esse trabalho aqui para a turma? Eu me sinto tímido, me sinto calado, não quero apresentar nada para ninguém. Ou se é por prudência, se é por desânimo, ou se é por dispersão. Para isso, a Ana poderia sugerir algumas dinâmicas, tanto individuais quanto em grupo, fazendo-os compreender sobre o que está bloqueando a criatividade deles. Como exemplo, aluno, eu poderia trazer uma parte do processo seletivo que eu já participei, de uma empresa privada aí de grande porte, onde sugeriram o seguinte: vocês precisam apresentar os problemas que vocês enxergam em determinada empresa, porém, através de uma música. Então, nós nos reuníamos em grupo e nós tínhamos que visitar uma determinada empresa de qualquer área, identificar, através de palavras mesmo, quais eram os principais problemas relacionados à organização, retornar para essa empresa recrutadora e, através de uma música, conseguir transferir essa ideia em relação aos problemas, propondo muitas vezes as soluções. Então, realmente, nós devíamos considerar a ética, nós deveríamos considerar a moral, nós não podemos simplesmente, apontar, imagine, quem éramos nós. E também fazia parte do processo seletivo identificarmos não somente os problemas, como as possíveis soluções. E tudo isso considerando as músicas, considerando os cânticos, enfim. Então, para nós, foi um desafio super bacana, Na época, eu lembro que nós conseguimos lá trazer esse desafio para a prática, mas nós percebemos sim que em nosso grupo haviam pessoas mais tímidas, que tinham dificuldade em cantar, em demonstrar ali o perfil e tal. Então, tudo isso, em se tratando de processo seletivo, são avaliados. Por isso que eu acredito muito que essa situação problema, ela nos traz essa tendência a praticarmos a criatividade mesmo. Então, professora, se eu quiser chegar em casa hoje, fazer aquilo que você fez, identificar na minha casa os pontos que eu não gosto e fazer uma música, por que não? Nós estamos trabalhando a criatividade de alguma forma e, mais do que isso, trabalhando rupturas dos nossos bloqueios criativos. Retornando ao quadro, nós temos ainda um terceiro passo que poderíamos dizer para a Ana, para ela fazer o seguinte: tentar apresentar de forma visual e prática os conceitos de bloqueios para os alunos através de exemplos do dia a dia. Para isso, a Ana poderia levantar para a turma uma conscientização do que está ocasionando o bloqueio criativo. Então, aí ela poderia propor essa atividade e aí sim demonstrar através de evidências o que estaria representando basicamente ou principalmente
os bloqueios criativos e, em cima desses bloqueios, sempre trazer uma forma de ruptura desses bloqueios. É muito interessante nós trabalharmos com isso, porque muitas pessoas, inclusive que eu vivenciei nesse processo seletivo, aprenderam a ser mais criativas, mais ágeis, elas começaram a querer mostrar aquilo que muitas vezes elas guardavam. Então, isso é muito legal, porque nós temos que dar oportunidade, muitas vezes, para as pessoas demonstrarem aquilo que elas internalizam, muitas vezes, e aquilo que elas não têm uma possibilidade de apresentar. Então, é bem legal nós realmente trabalharmos com diversas dinâmicas e estarmos preparados também para essas dinâmicas quando formos participar de processos seletivos, porque é o momento em que nós mais trabalhamos a nossa criatividade. E muitas vezes a gente acha que algo não vai servir para nada, talvez esse algo seja extremamente importante para uma organização ou para algo pontual dentro de uma empresa. Tá certo? Este é o momento, então, em que eu encerro a situação problema por aqui. Chegou o momento em que eu adoro dar aula, que é o momento de nós interagirmos. Este é o momento, aluno, em que eu trago uma pergunta e eu gostaria que você trouxesse a sua resposta. Mas também como uma forma de nós trabalharmos a nossa criatividade e nós realmente quebrarmos os nossos bloqueios. Vamos ao quadro conhecermos qual é a questão ou qual é a criação que eu gostaria que você trouxesse hoje. Cite alguns exemplos de frases cotidianas que indicam bloqueios da criatividade ou ainda interferência da inovação. Se você puder, cite se você estava em uma empresa, se você estava no seu ambiente residencial, enfim. Traga para mim essas frases, porque eu realmente aprendo muito com elas e eu também posso utilizá-las em outros exemplos, em outras aulas, tá certo? Retorno logo em breve. Retornando então do nosso momento de interação, gostaria de agradecer a todos os polos que estão participando. Eu adoro esse momento porque eu gosto mesmo que vocês tragam suas contribuições, tá certo? E já vou começar a ler algumas delas. Corumbá, Mato Grosso do Sul, diz o seguinte: frases de bloqueios, isso não vai funcionar, não vai dar em nada, para que se preocupar com isso, não vai ser aceito pelo consumidor. Realmente, são frases que nos não estimulam, ou seja, desestimulam ao processo de criatividade. Outro polo, que é o polo de Cerejeiras, de Rondônia, disse: não tem como, não vai dar, não posso. Realmente, são frases bloqueadoras. Uberaba, Minas Gerais. Qual é a contribuição? A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, desse jeito assim, Gabriela. Exatamente, né? Essa é uma frase que também foi inspirada nos bloqueios da criatividade, tá certo? Em que as pessoas que trazem a ideia de que nós não podemos. Nós devemos sempre ter em mente que pode ser que não dê, mas eu quero tentar e eu quero fazer com que dê. Mas sempre pensando na ética, na moral, nos princípios, nos valores, tá? Lembrando que nós não devemos passar por cima de ninguém, não devemos passar por cima dos valores da empresa principalmente, nós devemos sempre respeitar a ética sob qualquer circunstância. Então, assim,
pode ser que existam maneiras de dar certo e eu acredito e muito que as pessoas que persistem e que fazem acontecer são as que muitas vezes têm sucesso, né? Que trazem o sucesso porque elas persistem. Mas eu volto a repetir, de nada adianta nós persistirmos se nós estivermos passando por cima de alguém ou ainda passando por cima de valores e princípios éticos ou até mesmo valores instituídos pela própria empresa, tá? Então, é bem bacana nós pensarmos nisso e também pensarmos nesses bloqueios que diariamente nós escutamos, diariamente nós estamos propícios a nós mesmos querermos executar. O não dá, o não vai, eu não consigo. Mas tentem romper essa barreira, porque eu acredito muito que é aí onde mora o sucesso, tá certo? Eu encerro, então, este momento de interação aqui. Condições de criatividades. Professora, se eu quiser trabalhar sobre perspectivas criativas, culturais, sociais, se eu quiser de alguma maneira trazer aquilo que eu acredito como sendo algo benéfico para uma determinada cidade ou até mesmo região, eu posso? Sob qual circunstância? Então, são esses os ideais das criatividades que nós veremos neste bloco. Vamos ao quadro entendermos sobre algumas palavras que circundam a criatividade. Diversidade cultural, inclusão social, sustentabilidade e ainda a inovação propriamente dita são princípios norteadores dos planos de ação dos diferentes setores envolvidos pela economia criativa. O que vem a ser a economia criativa? Os valores que se agregam aos bens, sendo esses bens tangíveis ou ainda intangíveis como os serviços, garantindo-lhes maior competitividade. Então, é a famosa criação da geração de valor. É neste contexto que surgem as cidades criativas, também conhecidas como criaticidades. Basicamente, esse termo, cidades criativas ou ainda criaticidades, surgiu para definir aqueles municípios ou ainda espaços urbanos que buscam a integração entre atividades sociais, culturais e artísticas, juntamente com o setor governamental e com a indústria. Então, é algo bem bacana se nós partirmos da perspectiva de que é uma junção de ideias boas, ideias positivas, em se tratando de novas ideias, novas percepções. Cidades criativas. Trata-se, então, dessas cidades ou espaços nos quais as conexões, as inovações e a própria cultura revelam e valorizam as peculiaridades locais em dimensões complementares, como dimensões econômicas, culturais, sociais, urbanas e ainda turísticas. Então, veja, aluno, através dessa perspectiva, nós temos que as cidades criativas, elas possuem inovação, tanto na esfera econômica, social ou cultural, elas trazem uma conexão entre as cidades, entre os grupos sociais, redes públicas e privadas, e ainda consideram a cultura, que são os valores culturais. Isso é muito importante porque nós devemos sempre exaltar, tá certo? Aquilo que o município traz de interessante, aquilo que o Estado, muitas vezes, com ou sem as empresas privadas, eles apostam. Então, diferentes iniciativas, diferentes participações são sempre interessantes do ponto de vista de novas ideias, porque faz surgir comércios locais, faz surgir novos projetos. Professora, em se tratando de projetos relacionados a criaticidades, existe um passo a passo que eu possa entender ou que eu ainda, se eu quiser, eu posso colocar em prática para que eu traga inovações, ideias criativas para o meu município? No quadro eu trouxe esse passo a passo. Primeiramente, nós podemos iniciar com um projeto. E aí, após esse projeto, que é a ideia ou o conhecimento sobre a área que eles vão atuar, porque esse projeto pode ser da área de TI, pode ser da área da saúde, pode ser da área metalmecânica, móveis, enfim. Após eu delimitar e desenhar esse projeto, que é criado por alguém, nós temos um investimento, que é o momento em que a pessoa prepara o projeto para buscar ou receber algum tipo de investimento. Depois desse momento, há a implementação ou a implantação, onde o investimento é garantido e o criador tem a possibilidade de implementá-lo e gerar renda, tanto para si quanto para o município. Essa geração de renda
por sua vez, é capaz de captar capitais, tanto intelectuais quanto tecnológicos, fazendo com que isso gere uma rede de conhecimento para o município. O crescimento do projeto gera, então, novas oportunidades na região e pode gerar novas ideias em outros projetos ou profissionais criativos. Eu tenho como exemplo, para trazer para vocês, um projeto que eu acompanhei, inclusive, aqui no Paraná, onde um grupo de esportistas criou um projeto relacionado ao bem-estar e à saúde. Então, o que eles tinham como principal princípio ou objetivo? Juntar o máximo de profissionais da área da saúde, nutricionistas, educadores físicos, pessoas que estão à frente dos esportes e tudo mais, juntar esse pessoal para que a população, sob determinada área, estudada por eles, que eles perceberam que 30% dessa população estudada já estava obesa ou estava partindo para a obesidade, que eles necessitavam desse tipo de projeto. Então, eles, juntamente com empresas privadas e empresas públicas e até mesmo apoio do município, conseguiram desenvolver esse projeto com o intuito de melhorar a saúde e diminuir esses percentuais, tanto relacionados à obesidade quanto relacionados àquelas pessoas que estavam aptas a obesidade. Então, foi muito bacana, foi um projeto extremamente aprovado, todos os profissionais receberam um recurso para desenvolver esse projeto e eles tiveram um resultado super bacana. Eles colocaram como tempo de estudo, tempo de análise e também tempo para que isso entrasse em prática por 1 ano e eles conseguiram já, com a população que eles estavam envolvendo, relacionados a esportes e tudo mais, em 6 meses já diminuir o índice ali relacionado à obesidade, com todo o acompanhamento dos profissionais envolvidos. Isso é muito bacana, isso é muito sério em se tratando de projetos que são muitas vezes executados, porque o retorno disso é muito bacana. A população em si sente esse retorno e isso é muito satisfatório. Retornando ao quadro, nós temos o seguinte, que uma cidade criativa procura identificar, nutrir, atrair e ainda manter talentos de modo a conseguir mobilizar ideias, talentos e empresas criativas que mantenham os jovens e os profissionais principalmente motivados. Ser uma pessoa ou empresa criativa é relativamente fácil, mas ser uma cidade criativa é diferente, tendo em vista que nós temos diferentes culturas morando e habitando nessa cidade e ainda nós temos diferentes interesses envolvidos, sejam esses interesses financeiros, sejam esses interesses políticos ou ainda, sejam esses interesses diversificados. O mais bacana de nós entendermos sobre as criaticidades é entendermos qual é o ponto em que nós podemos ser criativos e favoráveis para a nossa cidade. Então, não à toa, as cidades possuem já o seu logotipo, digamos assim. Elas já são, uma é a cidade dos pássaros, a outra é uma cidade de polo moveleiro, a outra uma cidade a capital do boné, a capital da uva, a capital da malha. Então, essas capitais, elas não são capitais à toa. É porque, de alguma forma, esse giro comercial teve uma explosão, teve algo que realmente chamou a atenção das pessoas ao redor dessa região. E isso acabou fazendo com que a criatividade ou a inovação presente explodisse, desse certo e se tornasse um sucesso. Mas isso começou com alguém, Alguém desenvolveu um projeto, alguém fez com que isso virasse, alguém fez com que isso desse certo. E por que não nós, Por que nós não iniciarmos essa ideia de sermos criativos e de colocarmos e vestirmos a camisa mesmo por um determinado local e dizer, olha, realmente aquilo que eu conheço e as pessoas que estão ao meu redor são capazes de fazer algo melhor, então nós vamos realmente tentar. Por que não? Eu acho que essa é a dica desse momento de criaticidades, tá certo? Este é o momento, então, em que eu encerro o nosso conceito por aqui. Elaboração de relatório contendo singularidades criativas. Muito bacana nós buscarmos resolver uma situação, problema que envolva o tema de criaticidades, porque muitas vezes as percepções criativas de uma determinada cidade, ou de um determinado município, ou de determinado estado, acabam passando e nós não percebemos. E muitas vezes, se nós deixarmos passar, nós poderíamos ser mais um profissional atuante em algum tipo de projeto ou em algum tipo de iniciativa e colocarmos a mão na obra. Significaria muito, tanto para nós enquanto profissionais e também para o projeto enquanto volume de pessoas participando mesmo. Então, eu acho que a vertente da situação problema de agora pauta-se nisso, De nós identificarmos, através do levantamento dessas ideias criativas de um município, de que forma nós podemos trabalhar com cada uma delas.
Vamos ao quadro, então, entendermos quem é a nossa protagonista. Nós temos, então, a Ana, que foi convidada a participar da elaboração de um relatório contendo sugestões para tornar a cidade em que ela mora uma cidade criativa. Para tanto, Ana deverá fazer um levantamento sobre a arte, sobre a cultura da cidade e ainda elaborar um relatório que tem como objetivo reconhecer essas singularidades, essas características específicas e criativas do lugar em que ela está alocada. Mas para isso a Ana precisa de ajuda, porque ela está com a seguinte dúvida: quais informações serão necessárias para compor um relatório relacionado a essas características criativas ou essas sugestões? Primeiro, nós devemos realizar uma pesquisa sobre a cultura de determinada cidade e tentar identificar a sua identidade cultural. Como eu busquei um exemplo, eu trouxe para você, aluno, o exemplo de Londrina. Mas não significa que você precise trabalhar sob a perspectiva de Londrina. Você pode trabalhar sob a perspectiva da sua cidade, da cidade da sua tia, da sua mãe, enfim. Fique à vontade para buscar as perspectivas culturais ou identidades culturais dessa região. Mas o que eu encontrei sobre Londrina? Que ela atrai investimentos na área industrial, comercial e de serviços. A agricultura é de fundamental importância para a economia local e essa agricultura compõe o café, o trigo, a soja, o algodão e o milho. Ela conta ainda com diversos festivais, cinemas, tem alguns shoppings, ela tem um autódromo, faculdades e universidades e ainda conta com alguns pontos turísticos, como o lago, os museus e etc. Por que eu trouxe todas essas informações? Porque imagine, né? Eu sou alguém que quer investir em Londrina. Eu achei Londrina bacana, gostei do clima, me senti confortável com as pessoas. O que tem de interessante nessa cidade? E aí, se eu sou um investidor ou alguém que busca investir nessa cidade, eu tenho que ou procurar pessoas que já estão fortalecidas economicamente, com café, com milho, enfim, ou procurar coisas que eles ainda não trabalham para que eu possa buscar a fortificação desse algo, sendo esse algo um bem ou um serviço. Então, veja que bacana, né? Nós levantarmos informações culturais sobre uma cidade nos dá infinitas informações para nós construirmos as nossas ideias relacionadas a como aquela determinada região vive, sobre quais aspectos, o que é forte ali economicamente, como é que funciona a política, quais são os projetos políticos, enfim. Retornando ao quadro, nós temos ainda uma segunda sugestão a dar para a Ana. Olha, Ana, para você elaborar o seu relatório, é legal também que você pense no que pode tornar a cidade uma criaticidade. Na prática, para tornar a cidade criativa, são necessárias oportunidades para as pessoas expressarem os seus talentos, obterem aprendizagem de alta qualidade, desenvolverem uma mentalidade do posso fazer, olha a quebra aqui do bloqueio criativo, como agentes de mudança do cenário urbano, o que depende de espaços que favoreçam esse encontro, compartilhamento e também experiências vibrantes, como a gastronomia, a arte e a natureza. E também proporcionarmos diversão, promovendo o potencial dos cidadãos, para a transformação do espaço urbano. Legal se nós pensarmos sobre as perspectivas, por exemplo, de food trucks. Food trucks começou pela ideia de trazer novas experimentações gastronômicas para as pessoas. Mas isso fez com que as pessoas começassem a se reunir, fez com que as pessoas começassem a ampliar o network. Então, olha, lá no food truck eu conheci tal pessoa e ela já me chamou para um evento assim e tal. Então, isso tudo proporciona e faz com que a cidade traga um giro econômico diferenciado. E isso tudo faz com que a cidade seja mais criativa, porque dentro desse networking, quais as infinitas possibilidades que não podem surgir, né? Uma participação em evento, ou algo relacionado à arte, ou ainda também relacionado à gastronomia. Eu gostei muito da sua comida, você não pode cobrir o meu evento, né? Então, todas essas redes formadas que são elaboradas são extremamente importantes para as criaticidades. Retornando ao quadro, nós temos ainda um terceiro ponto a dizer para a Ana. Olha, você deve identificar os pontos positivos e os negativos sobre os possíveis bloqueadores. Então, eu tenho que pensar se a gestão tem pouca abertura para a inovação, porque isso não é favorável para uma criaticidade. Eu tenho que pensar se a política local, se o prefeito ele é a favor e tal.
Eu tenho que pensar se eu tenho ausência de ferramentas, porque às vezes eu não tenho. Eu tenho a ideia, sei daquilo que eu gostaria de trabalhar, mas eu não tenho as ferramentas ideais. Tenho que pensar nos bloqueios relacionados à inovação, tanto softwares quanto startups, incubadoras. Preciso pensar se a cultura do lugar ela é enraizada e limitada, se existe pouca abertura para aprendizagem, se os recursos são escassos, mas ainda, né, se as pessoas querem ou não trabalhar nesse projeto, porque as pessoas envolvidas também têm que terem essa mente aberta, o que é muito importante. Então, nós devemos sempre pensar no que pode acontecer de bloqueio, né? E pensarmos também, principalmente, na solução relacionada a esse bloqueio. Essa é realmente, eu acho que a dica mais importante em se tratando desse momento da nossa situação problema, tá certo? Eu espero que nós tenhamos entendido essa situação e eu encerro ela por aqui. Professora, quais são os tipos de bloqueios relacionados à criatividade? Porque eu já entendi que a criatividade, ela parte do princípio de que nós tenhamos sempre em mente que é legal buscarmos o novo. E esse novo pode estar ao nosso lado, como pode não estar, né? Esse novo pode estar em um outro estado, em um outro país. Por isso que eu acreditei muito naquelas pessoas que querem conhecer novas culturas e que para isso elas viajam muito. Ah, não, eu acho que viajar é um investimento. E eu também acredito, eu, professora Melina, também acredito, porque eu acho que essa diversidade de informações que surgem de novas línguas, novas culturas, novas formas de agir, novas formas de enxergar soluções, nos trazem muitas vezes ideias para aquilo que na nossa realidade ainda não existe. Então, se nós pensarmos em fast foods, não foi o Brasil pioneiro nisso, né? Foram outros países. Então, alguém verificou essa necessidade aqui, alguém verificou essa solução em outro lugar e acabou trazendo algo para o nosso país que foi tão importante em se tratando de, realmente, alimentação rápida para dar continuidade no dia a dia mesmo. Então, claro, existem as possibilidades favoráveis, as possibilidades não favoráveis, mas alguém foi lá e implementou. Então, acreditou nessa ideia porque viu em algum lugar e acreditou nisso. Tá, mas principalmente, o que essa pessoa fez? Ela quebrou um bloqueio, ela quebrou algo que uma sociedade muitas vezes não acreditava. Quais são os bloqueios existentes? Vamos ao quadro conhecermos quais são. Nós sabemos que existem 3 principais tipos de bloqueios: os culturais, os perceptuais e os emocionais. Cada um com as suas características específicas, cada um trabalhando na sua própria perspectiva. Porém, os perceptuais, eles ainda subdividem-se em 2 principais grupos: aqueles bloqueios que possuem percepção visual e aqueles que possuem bloqueios perceptuais geométricos. Esses 2 fatores, que são novos fatores, eles influenciam em bloqueios perceptuais, não deixando o indivíduo, de alguma forma, fluir, tanto em relação àquilo que ele enxerga, quanto àquilo que geometricamente ele se fecha. Tá, professora, mas em se tratando de barreiras culturais, o que eu posso entender no meu dia a dia que compreendem essas barreiras? Elas são bloqueios ao pensamento e também ao comportamento criativo e surgem, em primeiro lugar, na própria sociedade. Como, por exemplo, a orientação para a estabilidade. Ah, olha, presta um concurso que aí você vai ficar a vida inteira ganhando lá X, e esse X já dá para você e tal. E isso faz com que realmente a estabilidade seja algo presente no dia a dia, porém não há essa quebra de novas culturas, novas percepções, muitas vezes porque o dinheiro acaba por limitar a pessoa. Punição ou exclusão daquele que diverge da norma. Ou ainda, valorização da lógica e descrédito pela intuição. Se a pessoa tem a intuição de que ela gostaria de fazer algo novo e esse algo novo proporcionaria para ela algo diferencial e tal, as pessoas geralmente começam a criticar. Preferência pela tradição ao invés de mudanças. Preferência por, não, essa cidade pequenininha aqui já me atende. Sempre foi assim, desde que eu sou criança, eu acho que eu vou continuar assim. E o medo do ridículo. Porque muitas vezes as pessoas têm medo do preconceito ou até mesmo de algo que possa banalizá-las de alguma forma.
Em se tratando de barreiras culturais, existem alguns cientistas que estudam a contracultura, que eu achei muito bacana. É um termo utilizado para apoiar ações e comportamentos contra os padrões da sociedade, para que isso seja incentivado tanto em relação às mudanças quanto em relação às inovações. Se nós pensarmos em palhaços, por exemplo, o que são os palhaços? Pessoas que, de formas diferentes, se vestem, pintam seus rostos, eles trabalham em cabelos criativos e eles são nada mais, nada menos do que personagens que acabaram criando a sua importância na sociedade sob o aspecto econômico, sob o aspecto da diversão, né, sob o aspecto da sociedade como um todo. Mas para isso eles precisaram passar por barreiras culturais. Novas formas de se vestir, novas formas de utilizar o cabelo, pintura da face e tudo mais. Então, em se tratando do circo, foi algo que, economicamente falando, teve uma explosão a partir do momento que eles surgiram e que tiveram a sua perspectiva, mas alguém precisou dizer, olha, eu vou pintar minha cara, vou mudar meu cabelo, vou mudar meu jeito de me vestir e eu ainda vou fazer algumas piadas para animar a sociedade. De alguma forma, houve uma barreira desse bloqueio cultural e aí as pessoas, de alguma forma, acabaram por aceitar e isso se transformou em uma forma de, economicamente falando, uma forma de renda. Retornando ao quadro, nós temos ainda as barreiras perceptuais, que são aquelas que surgem do nosso próprio modelo de mundo, ou seja, surgem da maneira com que percebemos o mundo ao nosso redor. Tá. Quais são os exemplos que eu posso encontrar em relação às barreiras perceptuais? Dificuldade de perceber ou de ser sensível a problemas. Então, surgiu um problema, eu já começo a explodir, eu já vejo que nada vai dar certo, já quero, nossa, sumir e tal. Então, essa é uma barreira perceptual. Outra, a busca de soluções rápidas e imediatas. Então, são aquelas pessoas que realmente não trabalham no caminho. Que eu acho que o caminho para a solução é o mais importante, porque o caminho, ele nos traz momentos, ferramentas, dificuldades, que muitas vezes nós não enxergaríamos se a solução fosse rápida demais. Pensamentos rígidos, que não são aqueles pensamentos flexíveis, e a inabilidade em suspender julgamentos e críticas. Temos, então, que as barreiras perceptuais são bloqueios que estão diretamente ligados à incapacidade de resolver problemas criativamente. Você nunca se deparou, aluno, com aquela pessoa que fala, não, isso aí não dá certo não, nossa, não quero. Meu Deus, eu quero que isso aqui se resolva rápido, mas calma, não dá para resolver rápido, nós temos que passar por processos. Não quero saber desses processos. Então, esse tipo de pessoa, com certeza, possui uma barreira perceptual. E essa barreira dá para ser trabalhada caso a pessoa entenda que ela possui essa barreira e que ela gostaria de trabalhar a favor dessa quebra dessas barreiras, tá certo? No quadro tem ainda as barreiras emocionais, que são consideradas internas à criatividade e constituem um grande impedimento para o comportamento ou realização criativa. Quais são os exemplos? Medo do fracasso, medo de brincar, esse tipo de pessoa raramente faz analogias, tem um medo de frustração, então ela evita se frustrar, ela ignora a sua imaginação e ela cria uma necessidade de equilíbrio. Para alguns críticos e cientistas, para que o indivíduo possa quebrar barreiras e superar bloqueios criativos, ele deve ser capaz de realizar uma reestruturação cognitiva ou ser cognitivamente flexível. Alguns cientistas acreditam nessa resolução porque eles acreditam que pessoas que possuem barreiras e bloqueios, sejam eles mentais, perceptuais, emocionais, culturais, enfim, eles possam trabalhar nisso. Então, é muito bacana se nós conhecermos uma pessoa ou algum perfil que parta desse princípio, nós incentivarmos para que a pessoa vá além, né, desse pensamento. Nós devemos sempre saber usar as melhores palavras e dizer para a pessoa, olha, existem sim novos caminhos, os caminhos são legais, se houver frustração, tudo bem, vamos vestir a camisa de novo, resiliência, vamos para mais uma. Porque eu acho que a capacidade de nós cairmos e levantarmos nos faz mais forte. E é sob essa perspectiva de fazermos-nos mais fortes, é que a criatividade muitas vezes surge, porque aí é que nós devemos considerar os caminhos diferenciais e trilharmos esses caminhos sempre com muita cautela, sempre com muito cuidado, considerando toda a ética, toda a moral, para que nós possamos realmente ter um crescimento perene, tá certo? Este é o momento, então, em que eu encerro esse conceito por aqui. Como superar bloqueios criativos? Professora, eu acho que assim,
se tivesse uma situação, problema que me mostrasse de que forma esses bloqueios eles podem ser enxergados no dia a dia e quais são as formas ou qual é a fórmula ideal para que eu possa quebrá-los, eu acredito que seria interessante, porque realmente eu me deparo muitas vezes com pessoas no meu dia a dia que possuem diversos tipos de bloqueios em relação à criatividade. Como então, protagonista da nossa situação problema, nós temos a Ana. Vamos ao quadro conhecermos qual é a problemática que ela traz. A pedido do diretor da faculdade em que ela leciona, Ana foi convidada a desenvolver um treinamento criativo com os funcionários da faculdade. De acordo com o diretor, o treinamento tem como objetivo auxiliar os funcionários a superar os seus bloqueios criativos. Dessa forma, eles serão capazes de estimular novas ideias e a resolução de problemas do dia a dia de forma criativa e inovadora. Então, nós temos como principal premissa auxiliar a Ana no processo de quebra, digamos assim, desses bloqueios que impedem os funcionários de serem criativos. Para solucionar essa situação-problema, nós daremos algumas dicas para a Ana. Lembrando, alunos, são somente dicas que nós podemos solicitar. Ah, professora, eu enxergo mais dicas, eu enxergo um aprimoramento dessa dica. Legal, você já está usando o seu processo criativo. É isso mesmo. Primeiro, o que nós devemos pensar? Em elencar os objetivos do treinamento e selecionar quais tipos de barreiras ou bloqueios precisam ser trabalhados com os funcionários. A Ana, nesse momento, ela deve se basear nos conceitos sobre os bloqueios culturais, perceptuais e emocionais. Então, ela pode aplicar algum tipo de questionário, ela pode aplicar um tipo de clima organizacional, enfim, qualquer que seja o seu método, para que ela possa mensurar esses bloqueios existentes, culturais, perceptuais e emocionais. Por quê? Porque a partir do momento em que ela tiver a porcentagem ou os resultados disso, ela pode elencar os fatores a serem analisados através do treinamento. Então, ela consegue dizer o que realmente ela vai conseguir fazer para trabalhar com os funcionários de forma criativa. Em um terceiro momento, ela pode pensar e pesquisar as dinâmicas a serem aplicadas durante o treinamento. E, por fim, ela deve elaborar uma apresentação para o diretor, tá certo? Para que ele possa conhecer o seu processo criativo. Então, olha que legal, olha que bacana se nós pensarmos na perspectiva de elaborarmos algo a favor da criatividade. Tá. Beleza. Quinto passo, pensar na plataforma de apresentação que você prefere utilizar. Ela pode pensar, por exemplo, num PowerPoint, ela pode pensar no Prezi, ela pode pensar em algum outro tipo de software, ou ainda ela pode pensar em algo como uma demonstração relacionada a um canto, por que não? Ela pode usar diversas formas criativas. E ainda ela pode justificar a sua escolha com argumentos coerentes e embasados em teorias sobre bloqueios, quebra de bloqueios ou algo relacionado à criatividade desses participantes. Muito bacana nós entendermos sobre essa dinâmica, por quê? Porque, veja, né? Se nós formos estudar os bloqueios das pessoas, as pessoas vão apresentar diversos tipos de bloqueios que nós podemos trabalhar, né? E mais do que isso, as pessoas elas apresentam determinados tipos de barreira. Então, um pode ser tímido demais, o outro pode ser um pouco mais pessimista, o outro pode apresentar-se mais angustiado, mais triste, né, no momento da apresentação. A outra pessoa pode, de repente, acreditar que aquilo que é feito rapidão traz o melhor resultado. Ah, não preciso conhecer o caminho da solução, não, e tal. Então, todos esses perfis, eles devem ser analisados para que ela possa, de maneira geral, fazer com que as pessoas se tornem mais criativas. E o mais legal sobre essa perspectiva, que eu, professora Melina, acredito, né? Eu acredito muito que existem momentos em que as pessoas criam bloqueios, né? Existem pessoas que são extremamente criativas no trabalho e se restringem na vida pessoal. Ou o contrário, são extremamente criativos na vida pessoal, fazem piadas, fazem analogias o tempo todo e no trabalho já são mais retraídas. Quando a gente pede uma ideia, a pessoa já fica, né? Ah, será que a ideia que eu estou pensando é legal e tal? Então, tudo isso tem que ser pensado, tem que ser remanejado, porque
é o que eu acredito, né? Muitas pessoas trazem inúmeras ideias criativas, elas trabalham essas ideias muitas vezes no seu dia a dia, mas de alguma forma muitas pessoas não conseguem aplicar essas ideias, né? Então, se a gente pensar num gestor que não é muito flexível e um colaborador abaixo dele hierarquicamente falando, extremamente criativo, essas pessoas muitas vezes não vão conseguir conversar. E aí essa ideia não é captada pela organização. Isso não é uma falha de nenhum dos dois seres humanos, certo? É somente uma questão de entendimento de como elas são em relação ao seu comportamento, em relação ao seu perfil. Então, não existe um certo e errado, existe ali algo que não vai fluir por conta de dois comportamentos e pensamentos diferentes. Então, é sob essa perspectiva que nós devemos pensar, porque em se tratando de apresentações criativas, como no caso da Ana, ou em se tratando de verificação desses tipos de bloqueios, existem ferramentas a serem trabalhadas. Eu posso trabalhar um brainstorming, eu posso trabalhar um brainwriting, eu posso trabalhar uma árvore de ideias, eu posso pensar em diversas ferramentas que possam me auxiliar a expandir esse processo criativo. Ah, professora, é certeza e garantia que vai dar certo? Não. Certeza absoluta nós não temos, mas é algo que nos estimula e é algo que nos ajuda em se tratando de novos conceitos, novas ideias e novas percepções em relação a processos criativos e também a inovações no nosso dia a dia, tá certo? Este é o momento, então, em que eu encerro a nossa situação problema por aqui. Mais uma vez, nós chegamos no momento da aula em que eu adoro. É um momento de interação. Aluna, eu gostaria que você trouxesse a sua contribuição, gostaria que você trouxesse soluções para alguns pontos em que você já participou, soluções criativas. Gostaria que você realmente participasse, trouxesse suas dúvidas, realmente questionasse sobre algo que não ficou tão claro, porque este é o momento de realmente nós interagirmos. É o momento de você aprender comigo e eu também aprender com você, tá certo? E eu retorno, então, logo em breve com as contribuições. Já já eu volto. Retornando então do nosso momento de interação, eu gostaria de parabenizar todos os polos que estão participando. Meus parabéns, assim, imenso parabéns, porque eu adoro quando vocês realmente trazem um questionamento, trazem uma dúvida ou trazem uma ideia daquilo que vocês vivenciam, porque isso é a criatividade, nós explorarmos o nosso lado que alguém ainda não identificou, trazermos a nossa opinião sobre algo que ainda realmente não foi estudado. Vamos lá. Dúvida do aluno Everaldo. O proprietário de uma empresa, ou administrador ou gerente, também está sujeito aos bloqueios? Sim. Seres humanos estão sujeitos aos bloqueios, tá certo? Os seres racionais estão sujeitos, então, independente, eles estão sujeitos sim.
E aí o aluno até questionou, né? Ah, professora, como é que nós podemos identificar isso? Existem consultores que eu já vi trabalhando sobre redes comportamentais em empresas, tá? Existem consultores trabalhando, por exemplo, com climas organizacionais. E isso é bem interessante sob o ponto de vista empresarial, porque muitas vezes as empresas são familiares. Então, o pai se sente desconfortável em falar para o filho, ou o filho se sente desconfortável para o pai, em relação ao pai. E aí, contratando alguém de fora da empresa, fica um pouco mais fácil de enxergar isso, né? Porque aí não fica aquele clima, né, entre as pessoas da própria empresa. Essa é uma das possibilidades que eu já vi, não é somente a única, tá? Mas é uma das possibilidades que eu já vi trabalharem. Vamos a outro questionamento. A aluna Ingrid, do Polo de Uberaba, pergunta: qual ferramenta pode ser utilizada em um treinamento para colaboradores com o foco de facilitar os processos de criatividade? Ingrid, em se tratando de processos de criatividade, eu já trabalhei com a árvore de ideias, tá? Então, por exemplo, gostaria de uma solução em relação a um maquinário que parou. Coloco o maquinário como temática da minha árvore, deixo o mês inteiro para os funcionários trazerem soluções. Ah, eu pintaria, eu trocaria tal peça, eu isso, eu aquilo. Então, eles vão dando as suas ideias e, ao final do mês, essas ideias são trabalhadas. Mas vale lembrar que essa ferramenta Árvore de Ideias, ela deve ser explicada para os funcionários como é que funciona. E é legal também trabalhar com uma bonificação ao final dessa dinâmica, porque isso estimula os próximos movimentos e isso também, né, de alguma forma motiva com que eles participem mensalmente das novas criações e das novas ideias. Pode ser, sei lá, um MP3, pode ser uma lembrança, um chaveirinho, enfim, algo para estimular mesmo os colaboradores. Eu tenho aqui uma outra dúvida. Um aluno Reginaldo de Jaguariaíva, que trabalha em uma empresa de ônibus, deu uma ideia de horário de ônibus para fazer conexão para outra cidade, na qual o ajudou muito. Ideia criativa. Se o Reginaldo está lá no dia a dia e ele acredita nisso, muito bem, né? Essa ideia só precisa ser ouvida por alguém. Esse alguém pode ser o prefeito, pode ser o assessor do prefeito, enfim, porque pode causar uma estrutura na cidade, uma ruptura de cultura ou até mesmo ruptura de ideias que já estavam vindo tradicionalmente falando, e isso pode acarretar num benefício para toda a cidade. Não deixa de ser uma forma de criatividade. Reginaldo, monta um projetinho que eu acho que daria certo, tá certo? Este é o momento, então, em que eu encerro a nossa interação por aqui. Chegou o momento de nós recapitularmos as informações que nós vimos na nossa aula de hoje. Vamos ao quadro verificarmos quais são elas. Falamos primeiramente da geração de esboços, dos croquis, da importância dos desenhos e das imagens, frente às nossas percepções, frente às nossas vontades de resolvermos problemas. Falamos também da inércia psicológica e das paredes invisíveis, o que vem a ser, de que forma nós podemos quebrar o desconforto, de que forma nós podemos identificar um ciclo vicioso e buscar romper essas barreiras a favor da criatividade. Falamos sobre condições de criatividade, entendendo que as cidades possuem as suas culturas, as suas formas de serem trabalhadas. Falamos também sobre projetos que podem e devem ser trabalhados para estimular um município, para estimular um estado. E ainda falamos sobre os tipos de bloqueios, os culturais, os emocionais e os perceptuais da criatividade e de que forma eles influenciam, muitas vezes, negativamente no nosso dia a dia. Bom, aluno, vale ressaltar que nós conhecemos diversos empresários de grandes ramos, de ramos diferentes, de empresas de pequeno, médio e grande porte, que se deram muito bem pura e simplesmente por acreditarem no potencial criativo do seu produto. Nós temos produtos de diversas áreas que quebraram diversas barreiras em relação a culturas, a tradições e também a ciclos viciosos e que vieram pura e simplesmente para provar que uma ideia criativa pode sim se tornar uma inovação. E mais do que isso, que uma inovação pode mudar realidades. E é sob essa perspectiva que eu busco encerrar a nossa aula de hoje. Eu gostaria que você acreditasse no seu potencial criativo, relembrando, sem passar por cima de ninguém, sem desconsiderar a ética, considere a moral, considere os valores, considere aquilo que vai fazer bem para toda uma sociedade, porque
muitas das ideias, elas não surgem somente por dinheiro. Eu acho que o dinheiro, muitas vezes, é a consequência daquilo que eles enxergaram como sendo benéfico para a sociedade. Então, acredite que você pode fazer diferente, que a sua ideia lá em relação à gráfica que você trabalha, em relação ao ponto de ônibus que você trabalha, em relação à livraria, à papelaria, à indústria de alimentos, enfim, onde quer que seja o seu âmbito de trabalho, qualquer que seja o seu âmbito de trabalho, acredite na sua ideia. Porque eu acredito que as pessoas criativas, muitas vezes elas não nascem criativas, mas elas despertam esse lado habilidoso de serem criativas. Então, rompa esses bloqueios. Se alguém diz que não dá, por que não dá? Ah, não consigo instalar. Eu posso montar, então, essa forma de instalar. Ah, eu não consigo colocar essa televisão aqui porque passa um tubo não sei aonde e vai acabar quebrando a estrutura. Tá, mas e se eu colocar por um outro lado? E se eu conseguir, de repente, desenvolver uma forma de eu colocar isso que não precise mexer na estrutura? E aí eu desenvolvo uma forma de que isso fique preso ou fique fixo de alguma forma. Então, veja, aluno, que existem diversas modalidades, eu acredito, né, de nós trabalharmos a nossa criatividade. Só depende de como nós enxergamos a problemática e de como nós buscamos a solução. Nem sempre sozinhos. Eu acredito muito no grupo, tá? Por isso que eu reforço sobre a ideia das ferramentas. Brainstorming, brainwriting, árvore de ideias, enfim, o nome que você quiser dar para qualquer uma das metodologias, porque eu acredito que se ela souber ser aplicada, se a problemática estiver muito bem clara para os funcionários ou para os colaboradores ou para as pessoas que estão ao seu redor, e se isso for trabalhado de maneira séria, com certeza nós teremos ideias a rodo, né, digamos assim, para serem aplicadas, tá certo? Este é o momento, então, em que eu encerro a nossa terceira aula por aqui e te aguardo na próxima. Até lá!